E aí, companheiro? E aí, meu aluno querido? Você já conseguiu pegar gosto pela sintaxe? Já conseguiu pegar gosto ali pela análise sintática? Já conseguiu colocar a primeira peça? Qual é a primeira peça? É localizar o verbo e buscar o sujeito? Se você já conseguiu fazer isso aí, já está mais tranquilo. Aos poucos você vai gostando de estudar a língua portuguesa. De primeira, você não vai achar assim tão interessante porque você viu, é muito nome. É nome para lá, nome para cá, é função sintática de um lado, função sintática do outro. E isso aí só começa a ficar mais simples conforme você vai analisando e pontuando os elementos. Então, veja bem, quando nós estudamos essa matéria, nós temos aqui um compromisso especial, tá? Um compromisso especial com a construção dos conhecimentos. E aí é sempre analisar passo por passo para chegar à conclusão, né? À análise perfeita. Você que está estudando sabe disso, você sabe que é necessário fazer uma análise pormenorizada desses elementos. Então, o que eu vou fazer agora é começar a trabalhar com mais um termo, tá? Mais um termo essencial, que é o termo chamado de predicado. Nós vamos estudar como o predicado é formado e quais são as suas características, tá? Porque, apesar de não haver muitas questões sobre o predicado, pode ser que em determinada situação a banca cobre isso de você, tá? Dependendo da banca, o cara pode falar assim: assinale a alternativa em que há um predicado verbal ou um predicado nominal, enfim, tá bem? Qual a definição de predicado? Se você analisar comigo, nós tínhamos o sujeito. O sujeito é o termo sobre o qual eu declaro alguma coisa. O predicado vai ser aquilo que eu declarar sobre determinado sujeito, correto? Lembre-se de que o elemento que costuma encabeçar o predicado é o verbo, tá? E não existe predicado sem verbo, evidentemente. Vamos trabalhar? Veja aí na tela como é que nós temos essa definição e alguns desses exemplos. Olha só. Predicado, então, trata-se daquilo que se declara do sujeito ou sobre o sujeito. São 3 tipos de predicado, essencialmente. Temos o predicado verbal, temos o predicado nominal e temos o predicado verbo nominal. Qual a diferença entre os 3? O predicado verbal é formado por um verbo nocional, beleza? Verbo nocional, que exprime ação ou fenômeno natural. Verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, verbo de ligação, verbo intransitivo. Isso aí nós vimos, nós já estudamos. Então você tem que ter isso bem lá memorizado. O predicado nominal é aquele que apresenta um verbo relacional, tá? Você lembra o que é verbo relacional? Lá da nossa lista? CKPPFT, né? Ser, estar, continuar, andar, aparecer, permanecer, ficar e tornar-se, verbos de ligação, mais um predicativo do sujeito. O que é predicativo do sujeito? É um qualificador, é um termo que indica uma qualidade do sujeito. E aí nós temos um predicado nominal. O que é o predicado nominal? É aquele formado por um verbo nocional, tá? Verbo nocional mais um predicativo. E aqui pode ser um predicativo do sujeito ou um predicativo do objeto, que não tem problema. Então lembra, verbo nocional, o que é verbo nocional? Que dá a ideia de ação ou fenômeno natural. E um predicativo que pode ser predicativo do sujeito ou predicativo do objeto. Professor, eu gostaria de exemplos. Eu trouxe alguns exemplos para você aqui. Então, eu já deixei o predicado em negrito para nós podermos analisar frase por frase. Olha só, o governador leu o contrato da licitação. Então, o sujeito é o governador, o predicado é tudo isso aqui. Leu o contrato da licitação. Qual é o verbo desse predicado? É o verbo ler. Que tipo de verbo é esse? É um verbo transitivo direto. Só essa característica já me ensina que essa forma, o governador leu o contrato da licitação, forma para nós um predicado verbal. Sério, professor? É só isso? É só isso. É só você reconhecer o verbo, a transitividade do verbo e o sentido que esse verbo aplica para a sentença.
tá? Leu o contrato da licitação, predicado verbal. Segundo, você tem ali a forma, aquele regime parece abalado. Pega aqui, aquele regime é o sujeito, o parece que está aqui é um verbo de ligação, tá? Verbo de ligação, um verbo relacional, tá dando uma ideia de estado. Isso aqui já ajudou. Então você vai separar e essa forma parece abalado vai ser o predicado. Mas antes de classificar, pensa comigo. A palavra abalado, que está aqui, não está indicando uma característica do sujeito? Está dando uma caracterização para o sujeito aquele regime. Então nós chamamos esse termo abalado aqui de predicativo do sujeito. Perfeito? Então você viu, verbo de ligação mais predicativo do sujeito. Como é que nós vamos batizar esse predicado aqui? Nós vamos batizar de predicado nominal, certo? Predicado nominal. Por quê? O que mais importa no predicado nominal é demonstrar a característica, portanto, o predicativo do sujeito. No predicado verbal, o que mais importa é demonstrar a ação. Veja outra frase. Meus alunos chegaram animados. Muito bem. Temos aqui o verbo chegar, que está abrindo o predicado. O predicado é esse, chegaram animados. Que tipo de verbo é o verbo chegar? Quem chega, chega. É um verbo intransitivo. Portanto, é um verbo nocional, conforme nós já tínhamos estudado. Verbo nocional. Agora, esse é o ponto mais interessante. Olha essa palavra animados. Mas palavra louca. A palavra animados está fazendo o quê? Está caracterizando quem? Meus alunos. Ô louco, professor, tem um verbo intransitivo e tem uma palavra que caracteriza o sujeito, ou seja, um predicativo do sujeito? Perfeito! E aí você percebe o quê? Que de um lado você tem o verbo de noção, tá? Portanto, verbo nocional. E do outro lado você tem o quê? Você tem o predicativo do sujeito. Aí, o que tem que ficar claro, que essa formação vai dizer que o predicado chegaram animados é um predicado verbo nominal. Por que verbo nominal, professor? Porque a parte verbal é a do verbo chegar e a parte nominal é a do predicativo do sujeito. Ah, entendi. Então, isso só acontece com o verbo intransitivo? Não, tá? Isso pode acontecer com outras formas. Vamos pegar outro exemplo aqui. Olha essa frase. Achei o comentário inteligente. Se você não reparou, o sujeito é oculto. O resto da frase que você tem aqui, ó, todo esse resto, achei o comentário inteligente, tudo isso aqui é predicado. Agora, vamos pensar, qual é o verbo? O verbo é o verbo achar. Quem acha, acha alguma coisa? Esse é um verbo transitivo direto. Muito bem. O que foi que eu achei? O comentário e inteligente. Agora vem um lance bem importante. A palavra inteligente está dando uma ideia de característica. Mas de quem? Do comentário. O comentário é o complemento do verbo achar. Tá? Então, esse termo inteligente, ó, fui eu que achei o comentário inteligente. Eu que coloquei essa característica no complemento, no objeto. O nome disso é predicativo do objeto. Certo? Se eu tiver um predicativo do objeto na frase, mesmo assim, eu vou chamar o predicado de predicado verbo nominal. Então, eu te mostrei 4 casos, tá? Esses 3 casos básicos em que você vai ter sujeito, predicado, e daí o verbal nominal, o verbo nominal com predicativo do sujeito, e um com predicativo do objeto. Primeira vez que você viu esse termo, vai ver outras vezes ainda, tá? Eu só queria te mostrar, então, como nós olhávamos para o predicado. Isso aqui está tranquilo? Assentou o conteúdo? Maravilha! Agora vamos pegar outros termos. Isso quer dizer, os termos essenciais, encerrei, tá? Agora vou começar os termos integrantes. Dentro dos termos integrantes, nós já vamos entrar de cara em um elemento. Veja só, vamos começar aqui, ó, falar sobre os termos integrantes, aqueles que ajudam a formar a frase, falando sobre os complementos verbais. Complementos verbais.
O primeiro tipo de complemento verbal que nós vamos estudar chama-se objeto direto, tá? Então lembra, a banca pode cobrar de você com esse nome, objeto direto, ou com esse nome, complemento verbal. Definição de objeto direto. É o termo que completa o sentido de um verbo sem necessitar de preposição. Preposição, você lembra, né? A sigla ACDEPST, para não esquecer, tá? Completa o sentido de um verbo sem necessitar de preposição. Trouxe 2 exemplos aqui para nós analisarmos. Primeiro exemplo, vamos lá. Aquela menina fez algo terrível. Pega o verbo aqui, é o verbo fazer. Analisa o tipo de verbo, verbo transitivo direto. Trouxeram canetas para os candidatos. Tá? Quem traz alguma coisa para alguém. Esse aqui, ó, é um verbo bitransitivo. Muito bem. Agora, vamos analisar. Esse termo, algo terrível, está fazendo o quê? Está completando o sentido do verbo fazer. Afinal de contas, esse verbo é um verbo transitivo direto. Esse termo, algo terrível, é o objeto direto. Muito bem? Objeto direto. Ou a banca também pode dizer para você, complemento verbal. Ela pode falar, a expressão algo terrível completa o sentido do verbo fazer. Certo? Perfeito, sem problemas. Agora, veja o próximo caso. Trouxeram canetas para os candidatos. A palavra canetas completa o sentido de trazer. Assim como o termo para os candidatos. Agora, qual é a diferença? Eu chamo o termo canetas de objeto direto. Por quê? Porque a palavra canetas, que está aqui, esse termo não foi introduzido por preposição. Então esse é o objeto direto. Professor, o objeto direto sempre vai aparecer depois do verbo? Não necessariamente, tá? Então olha, isso é super interessante você observar. Quando nós fazemos análise sintática é sempre pela relação dos termos, não pela posição, tá? Então aqui, ó, coincidentemente apareceu o objeto direto após o verbo. Mas eu posso deslocar. Você vai ver casos em que o objeto direto está deslocado dentro da sentença. Então é apenas para deixar claro para você. Ele não vai aparecer sempre após o verbo. Ok? Ele pode estar deslocado. Lá no princípio da mobilidade sintática. E aqui está bem fácil de entender. Tá joia? Mas não acabou, porque eu só te dei o conceito de objeto direto. Tá? O conceito. Professor, eu não posso dizer que objeto direto é o termo que completa um verbo transitivo direto? Pode, mas isso não é tudo, tá? Não é tudo, porque eu posso ter mais características aí. Vamos acompanhar isso na nossa tela? Simbora! Olha só. Observação. Essa observação tem a ver com aquilo que eu tinha explicado agora para você. Veja essa frase. Hermógenes morrerá uma morte sofrida. Tá, que tipo de verbo é o verbo morrer? É um verbo intransitivo, porque quem morre, morreu, beleza? Quem é o sujeito? Quem morrerá uma morte sofrida? Hermógenes. Professor, que nomezinho, hein, cara? Esse nome é o nome de um livro do Guimarães Rosa. Nossa, nem sei quem é. Então você tem que apanhar, tá? Porque você não leu nada do Guimarães Rosa, você não é brasileiro. Olha só. Aqui, Hermógenes é o sujeito. Agora, olha essa expressão. Uma morte sofrida. Eu coloquei esse termo aqui após o verbo morrer. Essa frase não é uma frase, vamos pensar assim, não é uma frase literal, tá? Não está no sentido necessariamente denotativo. Essa frase é uma frase no sentido conotativo, isso é retirado de um texto literário. O texto literário tem esses precedentes, pode criar situações dessa natureza. Então quando eu digo que ele morrerá uma morte sofrida, todo mundo que morre uma morte, mas eu não tenho que colocar esse complemento. Agora, veja o conceito. O verbo intransitivo não exige complemento. Se eu quiser colocar, eu posso. Eu quis colocar aqui o objeto direto, tá? Ao lado da palavra morte. Então, esse termo, uma morte sofrida, acompanha aí comigo. A função dele é
objeto direto do verbo morrer, tá? Mesmo que o verbo intransitivo não peça um objeto. E pelo fato de o núcleo desse objeto direto ter a mesma raiz do verbo, morrer e morte, eu chamo esse objeto direto de objeto direto cognato. Tá? Cognato. Cognato é palavra de mesma raiz. Tá? Então esses dois aqui têm a mesma raiz. Perfeito? Essa observação aqui é uma observação necessária. Vamos adiante. Olha só. Tipos de objeto direto. Tá? O que é que nós podemos ver a partir de agora? Tipo de objeto direto. O primeiro tipo de objeto que nós vamos estudar, fora esse aqui que eu coloquei para você, né, que seria um objeto direto simples, daí eu não preciso comentar. Vamos pegar aqui, ó, objeto direto preposicionado. Aí o cara chora. O cara vai falar, ô professor, como assim objeto direto com preposição? Não é objeto indireto? Não. Olha bem aqui para minha cara agora. O que o professor vai te falar? É o seguinte, o objeto direto preposicionado é aquele em que ocorre uma mudança de sentido no objeto, não no verbo. Porque eu não estou mexendo na natureza do verbo. Tá? O que eu quero dizer com isso aqui? Ó, eu tenho um exemplo no nosso quadro, que é o fiel comeu do pão da vida. Certo? Do pão da vida. O verbo comer está significando o que aqui? Está significando, ó, mangiare, mandar para dentro. Certo? Se ficou claro para você que aqui está significando comer, mandar para dentro, a expressão do pão da vida funciona como o quê? Como complemento do verbo comer. Muito embora eu tenha empregado essa preposição aqui. Tá? Então, eu não mexi no sentido do verbo. Lembra que você só muda a transitividade do verbo se você mexer no sentido dele. O sentido aqui é o mesmo. Eu mexi no sentido de do pão da vida. Qual é a diferença de comer o pão e comer do pão? Comer o pão, comer o pão inteiro. Comer do pão, uma parte do pão. Então é para isso que serve o objeto direto preposicionado. Para mudar o sentido do objeto, para mudar o sentido do complemento. Vamos lá então? Coloca aí na tela, tá? Para você anotar. Comer, verbo transitivo direto. Do pão da vida, esse termo que aparece aqui, é o objeto direto preposicionado. Começou inclusive com a preposição de, contraindo com o artigo o. Muito bem? Depois, temos um aqui chamado objeto direto pleonástico. Professor, eu não sei o que é pleonástico, então eu vou te falar o que é pleonasmo. Tá? Talvez isso possa te ajudar. Pensa comigo. Pleonasmo consiste em você fazer uma repetição desnecessária das coisas. Como assim, professor? Subir para cima, entrar para dentro, sair para fora, elo de ligação, hemorragia de sangue, goteira no teto. Essas expressões são chamadas de pleonásticas. Um objeto direto pleonástico é aquele que vai aparecer na frase repetido. Como assim repetido? Você vai ter o objeto direto e um pronome retomando o próprio objeto direto. Retomando esse elemento. Repetindo esse elemento. Tá ok? Então você pode ter esse objeto direto pleonástico. Como isso vai ficar na frase? Olha lá. Acompanha aí. O processo, nós o escrevemos ontem. Então, primeira coisa, começar com o verbo. Verbo escrever. Verbo transitivo direto. Certo? Quem escreveu? Nós. A palavra nós é o sujeito. Muito bem. O que foi que nós escrevemos ontem? Processo. Então, você vai entender que esse termo, o processo, é o objeto direto. Certo? Objeto direto. Professor, como é que o objeto direto foi parar lá na frente? Pois é, o nome desse objeto direto aqui, como eu coloquei ele no início da frase, tá? O início da frase também pode ser chamado de topo da frase. Então esse aqui é chamado de objeto direto topicalizado. Certo? Topicalizado porque eu coloquei ele no início da sentença, eu desloquei.
Agora, olha o que eu faço em razão desse deslocamento. Eu desloco, coloco uma vírgula. Aí, essa palavra o que está aqui, você lembra o que ela é morfologicamente? O senhor acha que é um artigo? Não, não é um artigo. Por quê? Porque se fosse um artigo, esse escreveremos deixaria de ser verbo, viraria um substantivo. Esse o é um pronome. É um pronome oblíquo-átono. E esse o está retomando essa expressão, o processo. Está retomando. Está desempenhando a mesma função. Então é como se eu pusesse aqui, ó, uma vez o objeto direto, aqui a segunda vez. Esse aqui é chamado de objeto direto de que natureza? Pleonástico. Tá? Pleonástico por quê? Porque nós repetimos o objeto direto. Beleza? Então tem que perceber isso. Ó. Apareceu um termo e o pronomezinho ali é um objeto direto pleonástico. Eles dois estão desempenhando a mesma função e por isso chamamos de pleonástico. Porque não é um objeto direto composto. É a palavra desempenhando a mesma função e retomando o mesmo termo. Mas não acabou. Veja, o objeto direto cognato. Eu já havia falado para você sacar o lance de mesma raiz, tá? Quando eu falo cognato, então aqui ó, é a mesma raiz do verbo, tá? O objeto direto cognato tem a mesma raiz do verbo. E aí na frase você tem o quê? Adamastor comprou uma boa compra. O verbo comprar está aqui, é um verbo transitivo direto. O que foi que Adamastor comprou? Adamastor é o sujeito. Ele comprou uma boa compra. Se você não reparou, o núcleo desse objeto direto, que é o substantivo, compra, tá? E tem a mesma raiz do verbo comprar. Então esse aqui, ó, esse aqui é o núcleo do objeto direto, e esse objeto direto é chamado de objeto direto cognato, tá? Antes de você se desesperar, eu tenho que falar para você uma coisa importante. Olha só, não é toda prova e nem é toda banca que vai cobrar de você o reconhecimento desse tipo de nome, tá? Então, vou ilustrar aqui algumas coisas. Um objeto direto pleonástico. Já caiu em provas de concurso? Já. Já caiu em provas da banca CESP, já caiu em provas da banca da Fundação Getúlio Vargas, já caiu em provas da banca FCC, já caiu em prova da banca ESAF. Tá? Um objeto direto cognato costuma cair em provas? Depende. Você pode ter ali provas do Instituto Ludus, tá? Você pode ter provas de outras bancas, como banca Quadrix, e aí isso pode aparecer. Por quê? Porque algumas bancas exigem um conhecimento um pouco mais gramatiqueiro. Talvez uma banca IOBV, que é lá do Sul, pode cobrar isso. Então, eu posso dizer para você que um termo como esse, objeto direto cognato, não é dos mais incidentes. E esse nome, cognato, pleonástico, tá? Esse tipo de termo aparece só de vez em quando na cobrança. O que você tem que saber mesmo é, esse termo é um objeto direto, ele está completando o verbo. Muito bem, se você conseguir identificar isso, parabéns para você, está acertando, não está passando vergonha. Isso é o que eu quero que você entenda. Então não tem que se desesperar. Você vai entender cada nome desses conforme você for estudando, mas conseguir ter a sacada e descobrir que é um objeto direto já ajuda muito, já faz de você alguém que está estudando corretamente. Beleza? Vamos adiante ali, ó. Outra coisa que você pode ter é algo que nós chamamos de apagamento do objeto direto, ou objeto direto elíptico, tá? Elíptico ou oculto. Veja, você comprou o carro? Comprei, tá? Na primeira frase, nós temos a estrutura padrão na ordem sintática. Comprar, verbo, você, sujeito, o carro, objeto direto. Na frase de baixo, você só tem o verbo comprar. Pela desinência do verbo, eu vejo que o sujeito está oculto, eu comprei, e o que foi que eu comprei? O carro. Então, só por essa construção, pela organização do diálogo, eu consigo identificar que a palavra comprei apresenta um objeto direto, mas que ele não está escrito. É um objeto direto elíptico.
Você também pode chamar de apagamento do objeto direto. Olha só, para que serve isso? Então, eu vou te explicar uma coisa que talvez você não tenha percebido, tá? Mas não é culpa sua. Você já ouviu falar de coesão? Já deve ter ouvido falar de coesão, mecanismos coesivos, né? Então, a coesão é um fenômeno que se estrutura por meio de coisas como essa. Você evitar repetição de palavras. Então, para poder evitar a repetição de um termo, o que eu faço? Eu coloco ali uma elipse. Eu não escrevo, eu deixo de escrever o termo, apostando que você vai compreender aquilo que eu disse, tá? Então, nesse caso, criamos uma elipse do objeto direto. Assim como pode existir elipse do sujeito e de tantos outros termos. Esse caso de elipse ajuda a construir o que nós chamamos de coesão textual. Em vez de o texto ficar um apanhado de termos repetidos, você vai apostando nesses recursos. Usa um pronome aqui, usa uma elipse ali, para garantir a unidade de sentido. Muito bem? Vamos pegar o outro tipo de objeto direto? Olha lá. Objeto direto oracional. Toda vez que eu falar para você oracional, quer dizer que dentro do termo trabalhado, nós vamos ter um verbo. Nós vamos ter uma oração. Então, tenho a seguinte frase. Aquele homem maluco diz que foi traído. Quantos verbos há? Eu tenho o verbo dizer e eu tenho essa forma, foi traído. Tá, até aqui está tranquilo. O que você vai fazer? Você vai separar a frase. Aquele homem maluco diz, corta aqui, ó. E daí analisa o que está antes do termo que. Quem diz? Aquele homem maluco. Ele é o sujeito. Aqui tem o verbo dizer, que é um verbo transitivo direto. O que é que ele diz? Ele diz que foi traído. Ficou claro para você que esse termo tem a função de complementar o sentido do verbo dizer? Isso ficou claro. Agora, o que é que você tem que perceber aqui? Duas coisas. A primeira coisa é que nós temos a palavra que, morfologicamente falando, conjunção subordinativa integrante. A segunda coisa que você tem que perceber é que nós temos aqui uma forma verbal. Se é uma forma verbal, nós vamos entender que aqui existe uma oração. Então, a palavra que é aquela que introduz oração subordinada substantiva. Com que função? Não é função de complementar? Então, substantiva objetiva direta. Ela funciona como o complemento do verbo dizer. Tá? Então, nós chamamos de objeto direto oracional ou oração subordinada substantiva objetiva direta. Lembra que você pode trocar o que aparece aqui depois da palavra que por isto. Só para identificar a função mais facilmente. Aquele homem maluco diz isto. E daí identificou que é o objeto direto? Joia. Só lembra que ele tem verbo no meio e que daí é um objeto direto oracional. Muito bem? Esses são os tipos de objeto direto. São as coisas que você deve saber quando estiver estudando essa parte dos termos integrantes, dos complementos verbais. Eu tratei só do primeiro tipo de complemento verbal agora, tá? É do complemento verbal integrante, que é o objeto direto, um deles, né? Um dos integrantes, o objeto direto. Havia vários tipos, por isso ficamos aqui trabalhando pontualmente. Precisamos estudar agora as outras categorias. Você sabe que é preciso ter garra para todos os dias você conseguir olhar para essa matéria, perceber o que as pessoas estão falando e fazer análise daquilo que elas falam. Tá? Isso aí vai fazer ficar muito mais fácil a língua portuguesa, ok? Então, você já sabe, né? Até a próxima aula. Força, guerreiro!